Prefiro me arrepender do que eu fiz do que conviver com o e se de nunca ter tentado. Pausa para molhar as palavras. Primeiro de tudo, esse segundo vídeo eu quero agradecer os meus amigos que, gente, sério, eu tenho os melhores. Eu tenho os melhores. Se você for lá no primeiro vídeo desse canal, você vai ver a enxurrada de mensagens maravilhosas que eu tive dos meus. Muito obrigado pelo apoio. Eles, gente, sempre apoiam as minhas loucuras. Sério, eu tenho os melhores amigos. E hoje, nesse segundo vídeo, eu quero trazer uma história que eu amo e ela tem tudo a ver com essa frase. Porque assim, gente, acho que a vida inteira eu fui assim. Eu prefiro me arrepender de ter tentado do que olhar pra trás e falar, cara, e se eu tivesse feito, e se eu tivesse falado, e se eu tivesse tentado, e se eu tivesse… Me dá um pânico imaginar que eu vou conviver com esse e se. Então eu prefiro dar as caras mesmo, ir lá e ver no que dá. E aí, trazendo um pouco da minha história, né? Eu vou começar com um fato que aconteceu comigo anos atrás. E que, enfim, acho que foi o que me trouxe até hoje, até aqui e tudo. Eu acho que, de certa forma, o meu eu de hoje deve a esse menino cara de pau de lá de trás. Eu acho que eu sempre fui assim, sempre vou ser, e é isso. É o que tem pra hoje. Eu comecei, gente, no mercado de trabalho muito cedo. Acho que eu tinha uns 16, 17 anos. Eu participava de um programa de menor aprendiz, né? Fiz um curso e tudo mais. E aí, no final, a gente era direcionado para algumas vagas de emprego naquela época de menor aprendiz, que era praticamente um escravizado aprendiz, né? Porque eram 8 horas de trabalho, mas enfim. Uma leve crítica aqui. E aí, eu participei, quando finalizou o curso, eu participei de 2 entrevistas. Uma com uma empresa acho que de elevadores, eu não lembro muito bem. E que, assim, durante a entrevista, a mulher, a entrevistadora, ficou super encantada. E ela praticamente falou assim, ó, você vai sentar aqui, você começa amanhã. Praticamente isso. E aí, fiz uma segunda entrevista, se eu não me engano, se não me falha a memória, que com certeza ela tá falha. Eu fiz uma outra entrevista numa empresa muito grande, mas eu não sabia, não tinha noção do que era tamanho de empresa, se era nacional, se era internacional, enfim, não tinha. Daí, quando eu finalizei a segunda entrevista, a gestora responsável, ela não esboçou nada, sabe? Diferente da primeira. Ela não esboçou nada, falou, cara, obrigado, vai aí, segue tua vida e a gente te liga. E aí, eu já fui pra casa já com na cabeça que eu ia aceitar o primeiro emprego. Porque, gente, eu tava desesperado, precisava de um emprego, queria trabalhar e tudo mais. E aí, eu já fui pra aquele lugar da ansiedade de tipo, cara, essa segunda não vai dar nada, vou pra primeira, porque ali eu tô garantido. A mulher já falou praticamente que eu começo amanhã. Aí, voltando pra casa, cheguei, minha mãe falou assim, olha, uma mulher X te ligou e pediu pra você retornar. Era a gestora do segundo emprego que eu participei. Tornei a ligação no dia seguinte, ela me falou, ó, parabéns, você foi escolhido. Eu, ingênuo, né, respondi pra ela que eu estava em outro processo, aquela honesta, e que eu precisava dar uma resposta pra primeira empresa. Bom, resumindo, né, a entrevistadora do segundo emprego me fez ali fez aquele canto da sereia, que é uma empresa X, Y, Z, maravilhosa e tudo mais. Resumindo, acabei aceitando a segunda proposta. E aí, o plot. Se eu não me engano, na primeira empresa, eu seria uma espécie de assistente administrativo. E ou eu não entendi muito bem qual era a proposta da segunda, ou eu não lembro, enfim, que ela falou, enfim. Só que quando eu cheguei lá, eu descobri que era pra ser office boy. Gente, eu passava o dia inteiro nas ruas do Rio de Janeiro, entregando documento. É isso aí. E aí, gente, assim, desculpa, né? A gay, ela sempre se destaca. Viva as gay! Gay, 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 gay,
Um viva as gays maravilhosas, porque sim, a gente se destaca, tá? E aí, eu, nesse papel de office boy, office gay, vamos dizer assim, eu sempre ia nas empresas super simpático, super educado, super alegre. E aí, esse meu carisma conquistou muitas pessoas, graças a Deus. Inclusive, muitas dessas eu devo um agradecimento, porque o que aconteceu? O feedback era muito positivo, né? E aí, a minha gestora me chamou um dia e falou assim: cara, você tá recebendo ótimos feedbacks, todo mundo gosta de você, parabéns pela sua postura, blá blá blá. Aí eu já me achei, né? Porque capricorniano, gente, ama elogios, ainda mais quando são profissionais, tá? Inclusive, se vocês querem palavras de afirmação que eu sou, comenta aqui, ai, você é maravilhosa. Mesmo que você não ache, gente, tá tudo bem. E aí, eu trabalhava de office boy, mas eu olhava lá dentro, o escritório, as pessoas super bem vestidas e com seus computadorzinhos, trabalhando e tudo mais. Eu falei assim, cara, eu quero estar lá dentro. Eu quero. Gente, palavra tem poder. Isso não é invenção, loucura, não é. Palavra tem poder. Quando você fala, você manifesta, o bagulho acontece. Eu sou prova disso, tá? E aí, eu sempre sonhei, né, com a minha mesa, meu computador. Naquela época não tinha lugar aleatório, né? Você tinha sua mesa, você botava o seu porta-retrato, seus enfeitinhos, seus troços e tudo mais. E aí, esse dia chegou. Por conta de todos esses feedbacks maravilhosos, obrigado, tá? Você que, se um dia alguém que me elogiou naquela época e lembrar de mim estiver assistindo esse vídeo, muito obrigado, tá? Esse dia chegou de tantos feedbacks positivos, minha gestora me chamou e falou assim: olha, a gente conseguiu uma oportunidade para você trabalhar interno, ainda como menor aprendiz. Guarda isso. Inclusive, deixa eu só fazer um parêntese aqui. Eu não vou falar o nome da empresa, mas o nome da pessoa que eu sou muito grato e eu vou me lembrar dela pro resto da minha vida. É a Dona Daisy. Eu chamo Dona Daisy, todo mundo me zoava depois que eu saí de lá e evoluí na profissão. Mas é um respeito absurdo que eu tenho por essa mulher. Ela foi uma mãe, né? Ela, não só para mim, mas para todos os menores que trabalhavam nessa empresa. Ela acolhia a gente, ela dava conselho. Gente, sério, eu certamente devo a muitas pessoas ao longo da minha vida. Mas ela, com certeza, é a primeira. Dona Daisy, eu te amo muito, obrigado por tudo. E se eu tô aqui hoje, em São Paulo, vivendo tudo que eu tô vivendo, foi graças à oportunidade que você me deu lá atrás. E aos conselhos, às conversas, puxadas de orelha, né? Que eu, como bom… Não sou Gen Z, não, Ai, como bom Gen Z. Mas eu, como um jovem, né, de 16, 17 anos, muitas coisas que ela falava, ficava puto, falava que não tinha sentido, né? E era respondão e tudo mais. Mas hoje eu vejo que tudo fazia sentido. E tudo era pro meu crescimento, pro meu desenvolvimento, pra minha evolução. Voltando à história. Comecei a trabalhar como interno, tá? Ainda como era aprendiz, como eu falei, guarda isso. Porém, chegou o momento. Faltavam 6 meses pro meu contrato acabar. E aí, eu falei, cara, faltam 6 meses. E geralmente, o menor só era aproveitado quando tinha vaga. E era difícil, porque geralmente acabava o contrato, eles encerravam. E aí, você era desligado. Beijo, tchau, né? E aí eu olhei aquilo, começou a me dar aquela ansiedade do capricorniano de tipo, eu preciso continuar empregado. Eu falei, cara, eu comecei a estudar os movimentos, né, dentro da empresa. E eu vi uma pá de estagiários chegando de uma faculdade de elite do Rio de Janeiro. Daí eu pensei, eu falei, cara, pode ser uma oportunidade. Eu finalizar meu contrato de menor aprendiz e já passar pro estagiário. Só que, nesse ano que acabava o meu contrato de menor aprendiz, eu estava no 2º ano do ensino médio. É isso? Ensino fundamental era da quinto ao 9º. Enfim.
Eu acho que é isso, gente. Segundo ano do ensino médio, faltava o terceiro, que eu só ia começar no próximo ano. E aí, com a cara de pau da Anitta, né? Eu cheguei no meu gestor direto, que não era mais essa mulher maravilhosa, Dona Daisy. E aí eu cheguei pra ele e perguntei: olha, se ano que vem eu estiver na faculdade, você me efetiva como estagiário? E aí, gente, cara de pau, mas ao mesmo tempo sem noção, né? Hoje eu, na cadeira de gestor, ouvindo uma coisa dessa, eu ia falar assim: ah, tá bom, querido, senta lá, Cláudia. E aí ele respirou fundo e respondeu: olha, sim, mas você precisa estar na faculdade, né, querido? Só pra te lembrar. E até onde eu sei, você tá no segundo ano do ensino médio. E aí eu mantendo a postura de bom cara de pau, né, de bom capricorniano que não deita pros desafios da vida, eu retruquei ele. Eu voltei de novo a pergunta. Falei: tá bom, mas se eu apresentar a matrícula da faculdade no final desse ano, você me efetiva como estagiário? Ah, gente, peitei. Botei o… Ele novamente respirou fundo, com a paciência de um Buda, e meio desacreditado, né? Com aquele olhar de tipo, bicha, para. Ele respondeu: tá, viado, né? Praticamente, tá, viado, sim, eu te contrato. Porque ele sabia que não ia ser possível, né? Eu estava em junho, julho, sei lá, e eu ainda estava no segundo ano, tipo… Então, pra ele, tipo, um cala-boca, tipo, tá bom, moleque, tá bom, eu te contrato. Aí, eu lembro que nesse dia, eu fui almoçar sozinho, né? E eu fiquei quase 2 horas fritando a minha cabeça, pensando, tipo, cara, como que eu posso fazer pra eu calar a boca desse cara e conseguir meu emprego? Porque eram 2 desafios aí. Era conseguir um emprego e calar a boca dele, né? Cara, eu pesquisei, até que eu achei um supletivo em Copacabana, que era bem próximo do meu trabalho. E eu falei: cara, esse é o caminho. Cheguei no supletivo com a mesma banca que eu peitei meu chefe. Cheguei no supletivo, tal, me explicaram qual era a metodologia, qual era a dinâmica e tudo mais. E era basicamente assim: você estuda, né? Estuda o módulo, estuda a apostila daquele módulo, faz a prova, passando você vai pro próximo módulo, próxima fase, né? Até você concluir o período que você se predispôs ali pra estudar. E aí, quando eu expliquei pra pessoa de forma mais calma e acreditando em mim, que eu precisava terminar o segundo ano e o terceiro em 6 meses, ela riu. E aí ela me olhou com aquele olhar de: bicha, boa sorte, mas você não vai conseguir. Esse lado meu do capricorniano, ele grita. Quando a pessoa fala, você não vai conseguir, ah, eu vou, amor. A música da minha diva, Formation, que é bem isso. Eu quero, eu consigo, entendeu? Eu vou e eu conquisto essa porra. Eu saía do trabalho todos os dias. Daquele dia que eu me matriculei, né? Peguei minha mãe pelo braço e falei: mãe, vou fazer o supletivo, porque eu preciso do emprego e tudo mais. Ela: tá bom, eu te aprovo. Foi lá, me cancelou da escola que eu tava, e me inscreveu no supletivo. E eu saía todos os dias. Eu saía, sei lá, 5 horas. Eu ia lá pra Copacabana, pegava a apostila, sentava lá, estudava, fazia a prova e passava. Estudava, fazia a prova e passava. A gana era tanta de eu conseguir que na segunda quinzena de dezembro, eu consegui concluir. E, gente, eu lembro, eu tava sozinho, né? Óbvio. Eu gritava no meio nas ruas de Copacabana, de tipo, eu consegui. Por quê? O conseguir era tipo, agora eu tenho emprego. Porque o gestor lá atrás falou pra mim que eu seria. Tudo bom? Detalhe, né? Ninguém no escritório, nem o próprio gestor, sabia que eu tava nesse rolê. Eu não falei nada. Eu só tive aquela conversa com ele, falei: tá bom, beleza, beijo, tchau, e fui seguir minha vida. E aí, na surdina, peguei meu suado salário de dezembro, que, gente, na época, eu acho que eu ganhava 350. Acho que o meu salário era isso, R$ 350. Peguei meu suado salário de dezembro, fui até a faculdade, me matriculei. E, gente, na manhã seguinte, eu cheguei, cadê? Eu cheguei assim, ó, na mesa do meu chefe, peguei a matrícula e joguei assim, pá, na mesa dele. Tá aqui minha inscrição. Começa em janeiro, certo?
Ele ficou uns 5 minutos, assim, olhando pra minha cara, tipo, perplexo. Ele olhou pra minha cara e falou assim: "Cara, hã?" Sabe, tipo. Aí eu falei: "Ué, tá aí, matrícula. Lembra que a gente conversou em junho?" E aí ele olhou pra minha cara assim, depois que o choque passou, ele falou: "Me dá 1 minuto que eu preciso fazer uma ligação". E aí, gente, eu imagino que a ligação tenha sido pro chefe dele do tipo: "Meu, a gente vai ter que contratar esse moleque, porque eu prometi que ia fazer, que eu prometi que eu ia contratar se ele se matriculasse e não sei como ele conseguiu". Depois da ligação ele me chamou e falou assim: "Cara, como que você fez isso?" E ele falou: "Cara, eu realmente duvidei que você conseguiria e você calou minha boca, cara. E é de alguém assim que a gente precisa". Eu contei essa história inteira pra dizer o seguinte, cara, ele podia, na hora que eu apresentasse a matrícula, olhar pra minha cara e falar assim: "Querido, né, problema seu". Podia. Não te prometi nada. Não tinha nada escrito, gente. Não tinha um contrato dizendo que ele ia me contratar. Ele podia chegar e fazer. Eu talvez me arrependeria de ter feito esse corre todo e no final não conseguir a vaga, com certeza. Mas eu acredito muito, cara, que o fato de eu ter feito o que eu achava que eu tinha que ter feito naquele momento foi o que abriu essa porta, sabe? E eu certamente não estaria hoje aqui, contando essa história e graças a Deus, de certa forma, com uma carreira, né, nesse mercado, se não fosse aquele meu ímpeto lá atrás. Essa fé de acreditar, sabe, de que, todo aquele meu esforço valeria a pena. Então, gente, eu trouxe esse fato da minha vida para validar mais uma vez que, assim como na minha vida aconteceu isso e deu certo, eu de verdade acredito que para tudo isso aqui e tudo que eu sonho que aconteça, né, ou mesmo só o fato de eu ligar a câmera e falar e gravar esse vídeo, eh, eu também acredito que vai dar certo, né. E na verdade, assim, esse conceito de vai dar certo, ele é muito subjetivo. Assim, só o fato de eu ter ligado a câmera e gravado já deu certo. Eu não quero linkar o vai dar certo com eu viralizar ou o vai dar certo com amanhã eu estar na Globo. Não, é um passo de cada vez. O que eu queria fazer, o que eu quero fazer, eu tô fazendo. Que é ligar, abrir esse canal, comprar material e fazer uma coisa que eu tô com vontade de fazer. É o que eu falei no primeiro vídeo. Se vai ter frutos a partir desse meu passo, eu não sei, né? Qual que vai ser a consequência dessa minha decisão, eu não sei. Mas se acontecer algo partindo disso, eu vou olhar pra trás, assim como eu olhei pra todo esse meu corre que eu tive pra conseguir finalizar o segundo e terceiro ano e me matricular na faculdade e conseguir a vaga e olhar e falar: "Cara, que bom que eu dei as caras e fiz acontecer". Eu quero ter esse mesmo sentimento, sabe? E aí, pra fechar esse vídeo, eu tenho 2 vídeos aqui que eu queria, mostrar pra vocês. O primeiro vídeo é desse rapaz aqui, o TikTok dele é Gerando Amor. É muito sobre essa fala de "e se?". Olha, pode dar muito errado, como também pode dar muito certo. E a vida é assim. Viver é correr o risco. É isso, gente. E eu tô muito ciente de que pode dar muito certo, que vai pra esse lugar do viralizar e ser conhecido e ficar famoso e tudo mais. Pode acontecer, mas também pode não dar. E tá tudo bem, porque é o que eu coloquei na minha cabeça. Já deu certo só pelo fato de eu ter começado, de eu ter dado esse passo, que era algo que eu queria muito fazer. E assim, pra concluir aqui esse ponto, e é muito isso aqui. Eu também tenho um ensinamento pra você. Se você não decide o que quer, a vida decide por você. Eu sei o que eu quero e eu faço o que eu posso. E você? É isso, gente. E daqui a 10, 15, 20 anos, eu quero poder olhar pra esse momento agora e falar assim: "Cara, que bom que eu tentei". Porque eu acho que deve ser muito triste você
olhar pra trás e ver que algo que você queria muito fazer, você não fez por, enfim, N motivos. Então, eu não quero que a vida decida por mim. Eu não quero que lá na frente eu me veja frustrado, triste, por não ter tentado algo que eu queria tanto. E é isso. Voltando no vídeo do Nicolas. Pode dar errado, mas pode dar muito certo. E viver é um risco, sabe? Então, era isso que eu queria trazer. E se você achou essa história legal, eu tenho muitas outras para compartilhar. E a cada vídeo eu vou trazer um pedacinho de mim aqui. Eu tava até conversando com o Marcelo, meu marido, e eu falei pra ele, eu falei, cara, eu não tô fazendo esses vídeos por número, sabe? Ai, X visualizações, ganhar 1 milhão de seguidores. Não. Eu tô fazendo isso pra que as pessoas me conheçam mesmo, sabe? Saibam quem eu sou. Eu quero que essa página seja como se fosse um livro aberto, entende? Do tipo, as minhas histórias, os meus valores, o que eu acredito, ser de fato algo pra eu olhar um dia e falar assim, caraca, legal. Ou pra quem chegar daqui a um tempo, olhar e poder descobrir quem eu sou. E se você já fez um corre doido como esse que eu fiz, conta aqui pra mim nos comentários, eu quero saber. Esse foi o vídeo de hoje, espero que vocês gostem e muito obrigado por me assistir. Beijocas.